com vocês. Quero saudar todos os companheiros e companheiras e saudando aqui o de Assis e o Acrísio que saíram representando o Partido dos Trabalhadores. Eu devo confessar, de Assis, que eu não punha muita fé aqui nesse evento, porque o de Assis disse assim, você vai estar em Ceará, vamos lançar na terça-feira de manhã o Brasil que o povo quer. Eu disse assim, na terça de manhã, pré-feriado, eles vão fazer um lançamento, acho que não vai dar certo, não, mas vamos lá. E aí o Gui falou assim, não, vamos. E quero dizer da surpresa agradável, né, de ter tanta militância aqui, representação do movimento social, tantos municípios, nossas lideranças, deputados, prefeitos. O PT aqui está de parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo. Quero agradecer também a acolhida ao presidente Lula. A caravana aqui foi um sucesso, né? O Ceará foi fundamental na caravana pelo Nordeste e o presidente saiu muito feliz daqui, viu? Com muito reconhecimento pelo carinho, pela alegria, pela empolgação da militância. Então, um abraço a todos vocês em nome do presidente Lula. Quero saudar aqui nosso querido companheiro, amigo Guimarães, que além de deputado federal, está assumiu a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, está fazendo encontro com os prefeitos em todo o Brasil. Agora, pós-feriado, você vai estar onde? Manaus, vai para o Amazonas. Isso está sendo muito legal. E fizemos um encontro muito bom com os prefeitos em Brasília, né? Que movimentou aí, fizeram um bom debate político. Então, queria te parabenizar, Guimarães. A nossa deputada Luiziane, que jornalista, entende muito de comunicação, tem nos ajudado aí na comunicação, mas está assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do PT. E é fundamental, porque vai passar por lá as discussões da nossa economia, do nosso plano de governo. Saudar aqui os nossos deputados estaduais, a Raquel, está aqui, o doutor Santana, o Moisés, o Dedé Teixeira, o Eumano que não está aqui, quero deixar um abraço para ele. Saudar também o Fernando Santana. E, Fernando, leva um abraço ao governador Camilo, ontem a gente esteve com ele. O Ceará tem sido referência em vários programas e projetos, a educação principalmente. Mas não só isso, também no desenvolvimento econômico, na infraestrutura. Nós estamos com o Brasil numa decrescente, né? Caindo o PIB, caindo a economia, e o Ceará é um estado que tem apresentado indicadores positivos. E isso é muito importante, ou seja, nós estamos fazendo um governo que atende o que a população, o que o povo precisa. Quero também saudar aqui a todos os movimentos sociais, em nome do Raimundo, da FETRAES, da Cristina, da ASA, dizer que esse programa de cisternas é fundamental. Nós tivemos a maior seca dos últimos tempos no Brasil, agora de 2012, 13, 14, quer dizer, uma seca imensa. E graças aos programas, né, de cisterna, de melhoria das condições das pessoas aqui no semiárido, a gente não teve uma migração que nós tivemos em outros tempos. Então, eu queria agradecer a você, agradecer a ASA pela parceria, e foi fundamental para a gente isso, e nós temos que continuar. Também aqui fazer uma saudação especial ao pessoal da Unilab. Eu tive o prazer de falar com o presidente Lula, né? Um pessoal muito carinhoso, nos recebeu, muito legal. Quero também saudar aqui todos os setoriais que tomam posse hoje e fazer isso em nome do Rubinho. Acho que o Rubinho até saiu daqui, ele foi para a Câmara, que tinha uma votação. Cadê o Rubinho? O Rubinho é nosso secretário nacional, nosso coordenador nacional do setorial da pessoa com deficiência. O PT retomou esse setorial. E eu tive o prazer de falar com eles. Parabéns, viu, Rubinho? Vamos estar juntos nessa caminhada. Também saudar os companheiros da Marcha Mundial de Mulheres, nosso presidente da CUT aqui, o Will Pereira, também o Paulão, né, representando o movimento sindical. Saudar os nossos prefeitos, o Toninho, a Larilson, o Dinho, a Ana Tereza. Muito obrigada pela presença de vocês e todos os nossos diretórios municipais que estão aqui.
Também uma saudação especial ao pessoal da Consulta Popular. Ontem quem esteve no ato viu a importância que foi e que está sendo esse congresso da Consulta Popular. Isso é fundamental para que a gente busque realmente a nossa interlocução com os movimentos sociais, com a base, a conscientização das pessoas e uma juventude animada lá, né, com vontade de participar. Fiquei muito feliz. E a Frente Brasil Popular. Também meu companheiro Gilberto Carvalho, que tem sido a pessoa fundamental aí na condução do PT, está comigo lá na presidência, tenho muito orgulho de estar com ele. Gente, queria também saudar o Cartacho, que está aqui representando, e vai coordenar o Brasil que o povo quer, o Ceará que o povo quer, essa discussão toda aqui no Estado. É muito importante o lançamento desse projeto, né? É uma ação conjunta do PT com a Fundação Perseu Abramo, que tem a plataforma, que é essa que vai ser apresentada para vocês, que é uma plataforma de consulta popular. Nós estamos na era tecnológica aí, né, de participação pela mídia social, e acho que é fundamental o PT ouvir a população. Nós partimos de um programa que nós construímos por quase 13 anos de governo. Nós temos experiência, mas obviamente nós não sabemos tudo. E o povo sabe muito mais, a sabedoria popular é fundamental. Então você fazer o debate com as pessoas poderem analisar, criticar, sugerir, é muito importante. Então a plataforma cumpre essa função, de ouvir as pessoas, de fazer essa interação. Depois nós vamos ter uma outra instância, que é a instância partidária, através dos setoriais. Porque nós temos setoriais em todas as áreas, praticamente, de militância, né, e de atuação de políticas públicas. Então, os setoriais vão, um conjunto e concomitante com a plataforma, discutir também o que nós queremos para o Brasil, né? O que nós temos que avançar, partindo do que nós já fizemos, o que nós temos que avançar. E temos também um grupo de especialistas, pessoal das universidades, da academia e especialistas em políticas públicas, organizados pela Fundação Perseu Abramo, que também vai analisar todas essas propostas e depois condensar e apresentar para que o partido, a direção do partido, possa aprovar, né, um programa de governo para o presidente Lula em 2018. É esse o nosso objetivo com toda essa movimentação. Claro que isso não é só um programa de governo, nós vamos ter um programa de governo, mas isso é sobretudo uma discussão de um projeto para o Brasil. Nós governamos esse país por 13 anos e fizemos mudanças muito significativas na vida do povo brasileiro, muito significativas. Claro que a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades. Ontem eu dizia lá na consulta popular que o pessoal, e corretamente diz isso, não pode ficar só na política eleitoral, nós temos que ter também uma política de construção pela base, de conscientização das pessoas, mas eu dizia assim, olha o que nós fizemos em termos de mexer com a vida do país. Nós temos 500 anos, né, de formação do nosso país. A maioria desse tempo nós vivemos fora da democracia. Nós não vivemos a maioria do tempo na democracia, vivemos fora da democracia. Era o império, depois veio a ditadura, aí veio fora da democracia. A maioria desses 500 anos nós vivemos sem direitos. Porque a elite brasileira, quem comanda o Estado brasileiro, nunca teve a preocupação de desenvolver um Brasil-nação. Vinha aqui para tirar riquezas, levar, né, satisfazer suas necessidades e não tinha visão de desenvolver o Brasil como um país. Nunca investiu na população como consumidora e nunca investiu na população como trabalhadora. Basta ver que depois de 300 anos, né, de um período escravocrata, quando a gente faz a libertação dos escravos, nós não temos preocupação de incluí-los na sociedade, no consumo, né? A burguesia opta aqui por deixar o léu, por deixar a população negra nos guetos e traz da Europa, né, os imigrantes também explorados, mas para branquear a população brasileira. Foi isso que eles fizeram, e para cultivar, para agricultura, enfim. Então essa é a síntese assim, muito rápida de como foi formado o Brasil. Então ter um governo progressista, democrático, como foi o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, nesses 13 anos, foi um oásis nessa história.
Claro que nós tivemos momentos de luta, de resistência e de avanço. Não podemos negar aqui o governo de Getúlio Vargas. Podemos ter todas as críticas, né, da forma política como ele se comportou, da ditadura, mas Getúlio foi um nacionalista, criou a Petrobras, criou a Eletrobras, fez a CLT, tinha uma visão ali de construir um Estado-nação. O próprio Juscelino Kubitschek, depois João Goulart. Mas efetivamente, quem fez a inclusão do povo brasileiro, quem disse, olha, esse país tem que governar para todos, foi o presidente Lula. E isso foi tão marcante. Isso foi tão marcante que com toda a desconstrução que se faz em cima do Lula e em cima do PT, e não é pouco, gente, toda a desconstrução que se faz em cima do Lula e do PT, quando chega agora, perto das eleições de 2018, o povo brasileiro tem preferência pelo Lula e pelo PT. É isso que fica claro. Por conta da memória, do que significou isso para as pessoas, do que significou isso para a vida do povo brasileiro. Eu fico pensando se nós tivéssemos investido um pouco mais na educação popular, na conscientização, na mobilização. Com certeza a gente não teria deixado acontecer o golpe. Porque foram tão importantes os governos do PT que foi preciso um golpe para tirar o poder. Eles não conseguiram ganhar em 2014. Foi uma eleição disputada, apertada, mas o PT ganhou, a Dilma ganhou. Por quê? Por conta da visão de país. Para eles tirarem, teve que ter um golpe. Fizeram um golpe e começaram uma desconstrução, que é uma coisa absurda, que eu achei que nós não íamos ver no país. Mas isso serve para nos alertar que a luta é cotidiana e que a gente não pode dispersar, que a gente tem que estar sempre pronto para enfrentar. E ontem foi o primeiro dia de vigência da reforma trabalhista. Eu disse lá no ato, nós estávamos lá no ABC, Paulão estava comigo lá no evento, o presidente Lula também, que o Ministério Público do Trabalho e também o desembargador do Trabalho estavam relatando o que essa reforma prejudica os trabalhadores. Gente, é impressionante. Famílias dos trabalhadores e vem do Estado, não vem de outro lugar. Estado, trabalhadores, família. É daí que vem a renda. Então, uma sociedade é uma sociedade evoluída quanto mais renda distribuída ela tem. O Brasil é o maior país concentrador de renda. Nós não conseguimos, os nossos governos, apesar de todos os nossos avanços, enfrentar esse problema. Hoje nós temos 6 brasileiros, 6 homens brancos, super ricos no Brasil. Esses 6, têm o patrimônio, a riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros. Tal é o grau de concentração. Porque rico não paga imposto no Brasil. Nós não temos imposto sobre lucros e dividendos, nós temos imposto sobre consumo e sobre trabalho. Então, quando você compra um pacote de arroz, um pacote de feijão, nós aqui pagamos o mesmo imposto que paga uma pessoa extremamente pobre que paga uma pessoa extremamente rica. O que é desigual, que não é justo. Nós vamos ter que mexer nisso. Não é fácil. É uma correlação de forças difícil, porque quando você começa a fazer esse enfrentamento, vem uma reação que inclusive a classe dominante puxa para levar junto o povo e dizer que a carga tributária é alta. Ela é alta, mas é mal distribuída. Então nós vamos precisar mexer. Mas eu falo isso porque a reforma trabalhista vai tirar dinheiro de circulação. Por exemplo, o emprego intermitente, ou trabalho intermitente, em que a pessoa ganha só por hora trabalhada. Nós vamos voltar a ter gente que ganha menos que o salário mínimo, gente. A Constituição de 88 foi peremptória. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Agora nós vamos ter gente que ganha menos que o salário mínimo. Se a pessoa trabalhar 10 horas por mês, 15 horas por mês, ela vai ganhar menos que o salário mínimo, vai ser legal. Isso vai diminuir a renda. Uma das coisas mais importantes que nós tivemos no combate à pobreza não foi o Bolsa Família. Bolsa Família foi importante, mas ele é uma política compensatória, que ajuda. A coisa mais importante que nós tivemos foi a valorização do salário mínimo e o emprego formal. Isso é que fez com que o Brasil avançasse. E nós não precisamos tirar nenhum direito do povo brasileiro para gerar 20 milhões de empregos. Então é balela dessa gente que diz assim, não, temos que flexibilizar os direitos dos trabalhadores, flexibilizar as conquistas, porque senão não geramos emprego. Mentira! Quem fala isso é quem tem estabilidade no emprego.
que ganha o teto salarial do serviço público, que tem 2 férias por mês e um monte de benefícios. Aí fala, porque é fácil, né? Não está precisando. A maioria do povo brasileiro ganha até 3 salários mínimos, gente. 80% da nossa população. Eles fizeram a reforma trabalhista em cima dessa gente. Não é possível a gente se conformar. E junto com isso tem um desmonte do Estado, que é a emenda constitucional 95, né, que congelou os gastos e os investimentos. Veja, nós cortamos, nós não, né? Eles estão cortando 56% dos recursos da educação. A Unilag já está sentindo isso. Todas as nossas universidades estão sentindo. E agora eles lançaram uma proposta que é assim, vai ter autonomia das universidades. As universidades já são autônomas, mas a autonomia para as universidades se sustentarem. Então as universidades poderão captar recursos de forma alternativa. Isso é privatização do ensino público superior. Nós fizemos a maior inclusão no ensino público superior da história desse país. Quer dizer, nós não temos condições de desenvolver um Brasil, nação, se não tiver educação superior. A universidade é fundamental para isso, porque é de desenvolvimento tecnológico, de conhecimento. Então o Brasil teve a sua primeira universidade no início do século passado, gente. Isso é uma barbaridade. Primeira universidade no início do século passado, Peru, outros países tiveram há muito tempo. Por quê? Porque, de novo, a elite não tem interesse em desenvolver aqui como nação. Tem interesse em ser dependente, tem interesse em ser administrada, né? Então, quando o Lula investe na universidade, é porque quer fazer um desenvolvimento altivo da soberania brasileira. E isso está sendo desmontado. Eles cortaram, Dedé, você estava falando aqui da agricultura, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma das coisas mais importantes que nós fizemos para a agricultura familiar, que é comprar a produção do agricultor familiar. Eles cortaram 98%. Nós tínhamos 700 milhões esse ano para o PAA, eles deixaram 600 mil. É uma vergonha isso. Quer dizer, o agricultor familiar não vai mais poder vender sua produção. Era o que estava fazendo o enfrentamento da pobreza e da miséria no campo. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, também cortaram 98%. Como se o Brasil não precisasse de assistência social. Então, um desprezo total pelo povo mais pobre. Então, esse desmonte do Estado brasileiro faz parte dessa lógica. É a reforma trabalhista, é a emenda constitucional 95, a lei da terceirização, que agora tudo pode ser terceirizado. É mais barato, né? Terceirizar é mais barato. Tudo pode ser terceirizado e a responsabilidade pelo trabalhador terceirizado é da empresa terceirizada, não é daquele que contrata a empresa. A solidariedade é mínima nesse sentido. Então você vai ter menos salários, mais precarização e relações trabalhistas piores. É isso que eles estão colocando. E querem fechar isso tudo com a reforma da Previdência, porque daí tem que amarrar. Né? Porque a Previdência, imagina, Previdência é um impacto no orçamento público. Eles só não falam que a Previdência é um impacto no orçamento público pela parte da Previdência Pública e dos grandes salários. Porque o impacto não é do regime geral de Previdência Social. O teto do regime geral de Previdência Social é de 5 mil reais, gente. 5 mil reais. O teto no serviço público é 33 mil. O Temer se aposentou com isso aos 55 anos de idade. E está lá querendo fazer reforma da Previdência para os outros. Que moral que essa gente tem? Não tem moral nenhuma. Tinha que começar por eles. Aí querem que for. Querem impor para o povo brasileiro esse desmonte. Já viram que é difícil, estão recuando, né? Guimarães e Luiziane já vão mandar uma proposta mais desidratada. Não deixaremos votar esta vez. Não deixaremos votar nem essa proposta desidratada. Não é possível que essa gente faça isso com o Brasil. Nós já combinamos que se eles, na próxima semana, querem ler a tal emenda aglutinativa na terça. Se eles inventarem de votar isso na próxima semana, nós armaremos o maior barraco naquela Câmara dos Deputados para deixar votar. Isso é dizer para o Senado. Os senadores vão estar lá fazendo barraco por você. Vamos ocupar a mesa de novo. Deixa eu só convidar o deputado Elmano de Freitas, que acabou de chegar. Deputado, para a mesa.
Muito bem, mano. Muito bem, sabendo. Então a lógica é essa. Quando a gente falava do golpe da Dilma, nós falávamos isso. É um desmonte do mínimo estado de bem-estar social que nós construímos em 13 anos. A elite não aceita nem isso. Nós estamos voltando a ter fome no Brasil, nós estamos voltando a ter problemas graves na área social, na área de saúde, na educação. Quer dizer, a gente nem tinha vencido uma etapa fundamental que era efetivar essas políticas públicas, fazer tendência, né? 13 anos não faz tendência em termos de firmação de política, não tínhamos nem, eles deram o golpe. Então nós temos a obrigação de resistir, gente. Então fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui, lançar o Brasil que o povo quer e resistir e ir para a rua é nosso dever. A população está olhando para o PT e está olhando para o Lula de novo com uma esperança do Brasil. Uma parte com uma certeza. Eles já governaram, nós sabemos o que fazem. Uma parte com uma certeza. Criminalizaram o Lula, criminalizaram o PT, disseram que nós éramos uma quadrilha, que o Lula é chefe de quadrilha, estão lá processando o presidente, tentando impedi-lo de ser candidato. Aí dão um golpe, botam efetivamente uma quadrilha no Palácio do Planalto, um presidente que é gravado no Palácio do Jaburu, um assessor que carrega mala de dinheiro, um ministro que tem um apartamento de dinheiro, e a Câmara, que com a sua Dilma não faz absolutamente nada. Governa para 300 deputados e estão dando rumo para o país. Isso mostra que esse pessoal da elite, classe média alta, não está preocupado em combater a corrupção, está preocupado em assegurar os seus interesses. Porque se os seus interesses forem assegurados, as reformas forem feitas, eles terem mais recursos, guardarem deles, tudo bem, pode roubar à vontade. É essa a mensagem que passa para o Brasil. E é por isso que o povo está tão revoltado e que olha de novo para o PT como uma esperança, né? E começa a ver o que foi todo esse processo de desconstrução do partido e desconstrução do Lula. Então a gente tem muita responsabilidade, nós não podemos errar, gente. Eu fico pensando assim, a responsabilidade que nós temos, entendeu? Do povo estar colocando de novo a esperança na gente e dizer assim, vocês podem salvar o Brasil. Nós não podemos errar, não podemos errar. A maioria da população está querendo isso. E eu costumo dizer, o Lula não é mais candidato do PT. O Lula é candidato de uma parcela expressiva do povo brasileiro. E o PT tem a responsabilidade de garantir a sua candidatura. De fazer o candidato. E aí eu queria falar sobre isso com vocês. Porque tem muito tititi. Ah, mas o Lula não vai ser candidato, vão tirar o Lula na frente. Lula será o candidato. Será o candidato do PT. Muito simples. O primeiro porque ele é inocente. E se o julgamento for justo, vai absolver o Lula. Não tem prova, é uma perseguição política esse julgamento. E segundo, que judicialmente, mesmo que o TRF condene o Lula, mantendo essa sentença injusta, nós temos todos os mecanismos judiciais para que o Lula seja candidato. Por quê? A inscrição de candidatura, gente, é 15 de agosto. Não há nenhuma proibição do Lula se inscrever para candidato, mesmo ele estando processado, julgado e condenado em segunda instância. Ele vai se inscrever dia 15 de agosto. Aí nós vamos ter todos os recursos, todos os embargos, todas as discussões. Isso vai terminar lá no final da segunda quinzena de setembro, na boca da eleição. Não tem como eles suspenderem a candidatura do Lula. Até porque nós já temos trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal de vários casos de prefeitos e outros políticos que concorreram sob júdice e na condenação de segunda instância. Eles não têm condição de tirar o Lula. Então o Lula vai concorrer e vai ganhar essa eleição, eu não tenho dúvida disso. E é isso que a gente tem que dizer para a população brasileira. É isso que a gente tem que dizer para os movimentos sociais e para os nossos aliados. Pessoal, que esteve junto na resistência do povo brasileiro. Portanto, nós vamos ter que conversar, sim, com os partidos que se posicionaram na centro-esquerda brasileira. Eu sei que os partidos aqui têm candidatos, vai pegar o PDT, é o Ciro Gomes, que é aqui do Ceará, não é? Pega o PCdoB, lançou a Manuela. O PSB, que está fazendo uma movimentação importante, está tirando pessoas que eram
né, ligadas à direita, fazendo uma depuração do partido, está se reaproximando de novo da centro-esquerda, e lá no Senado a gente tem a Lídice da Mata, o Capiberibe, que foram fundamental no enfrentamento com a gente. Esses partidos têm que formar uma frente, temos que formar uma frente. Com o PSOL também, a gente tem conversado com eles. É uma frente que num primeiro momento não visa só o processo eleitoral. Nós respeitamos os partidos e a legitimidade que tem de lançar candidato. Aliás, é da natureza do partido. O Lula diz assim: eu sou o que sou pela resistência, pela teimosia que eu tive e o PT tiveram. E é verdade isso. Então nós temos que respeitar. Isso não quer dizer que a gente tenha que parar de conversar. E nós, como partido, que tem a responsabilidade maior, que somos o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina, o maior partido de oposição, já governamos esse país, nós temos que buscar esses partidos. Nós temos que conversar. Temos que conversar com o PDT, temos que conversar com o PSB, temos que conversar com o PCdoB e, num primeiro momento, formar com eles, inclusive com o PSOL, uma frente de resistência e defesa da democracia. Porque está em jogo a eleição de 2018, gente. Como eles estão vendo que não conseguem impedir o Lula, e não vão conseguir impedir dele ser candidato e de ter a preferência popular, eles começam a fazer acenos para desestabilizar a eleição de 2018. O PSDB tem falado em parlamentarismo. Os editoriais dos jornais têm falado em parlamentarismo. Esses dias o editorial da Folha disse assim: não, nós estamos conseguindo os avanços das reformas no Brasil, que nós temos um sistema parlamentar efetivo agora. Olha a visão deles. Imagina o parlamentarismo desse Congresso que está aí. Mas como nós estamos numa situação de golpe continuado, a gente não tira isso de vista. Eles podem tentar isso. Podem tentar um golpe militar, a suspensão da eleição para dizer que é importante para a estabilização econômica. Tudo isso eles podem tentar. Então nós temos a obrigação de constituir com esses partidos, independente das candidaturas que nós tenhamos nesse momento, uma frente de resistência democrática. E isso vai nos ajudar a construir um processo para que a gente chegue em 2018, não tenho dúvidas, junto com esses partidos, formando uma frente eleitoral importante. Se não chegar no primeiro turno, faremos isso no segundo turno, não tenho dúvidas nenhuma. Então, é responsabilidade nossa. Aí as pessoas dizem assim: mas e o PMDB? Vocês vão fazer aliança com o PMDB? Vocês vão fazer aliança com os golpistas? Essa é uma questão muito interessante. Vou dizer para vocês, nacionalmente nós não vamos fazer. Tenho certeza absoluta que não vamos fazer com esses partidos que apoiaram o golpe. Nacionalmente nós vamos fazer uma aliança de centro-esquerda. Essa é a visão que eu tenho hoje, é como eu vejo. E como o presidente Lula vê. Agora, nós temos realidades diferenciadas nos estados. Pois eu vou falar do meu estado, o estado do Paraná. O PMDB do estado do Paraná é comandado pelo senador Requião. Nosso interesse lá é fazer uma aliança com o senador Requião. Porque o senador Requião, mesmo sendo do PMDB, foi contra o impeachment da Dilma, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, votou com a gente e é do PMDB. No Tocantins, por exemplo, a candidata do PMDB é a Cátia Abreu, que surpreendeu a todo mundo. Foi contra o impeachment, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Então, assim, não dá para a gente tirar nacionalmente uma resolução de dizer que nós não vamos fazer aliança com o PMDB. Porque senão nós vamos estar tolhendo pessoas que foram importantíssimas na resistência ao golpe de estar junto com a gente. Agora nós vamos saber avaliar em cada estado a realidade dele. E aqui no Nordeste é muito interessante, viu, gente? Porque o que tem de PMDBista querendo apoiar o Lula e apoiar o PT? Impressionante. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas também pudera, né? Lula com quase 70% no Ceará, Lula com 70% no Pernambuco, Lula com esse percentual no Alagoas. Né? Aí o pessoal reclamou, disse assim: mas o Lula foi lá no Alagoas e estava junto com o Renan. Eu disse: gente, só se ele espancasse e jogasse o Renan no mar, não tinha jeito. O governador lá é do PMDB de Alagoas, foi receber. O senador vai receber. Isso quer dizer que nós temos que fazer uma aliança? Isso quer dizer que nós vamos dizer: não queremos apoio? Não, são eles que estão procurando, não temos nada a ver com isso. Aqui no Nordeste, gente, esqueça, eles vão colar
no Lula, queiramos nós ou não. Eles vão fazer isso. Esses dias eu estava brincando até com o Lindbergh, que é lá da Paraíba, embora do Rio de Janeiro, e disse assim, se a gente vacilar, o Cássio Cunha Lima vai apoiar o Lula da Paraíba. Se não apoiar, vai ficar quieto. Não, eu estou falando isso pela contradição deles. O Lula é tão importante, tem um peso tão grande, que como é que ele vai falar para a população que é para votar contra? Então imagina a contradição que eles estão vivendo. Eles estão enlouquecidos, né? Então a gente tem que saber ver isso, não deixar se levar muitas vezes por publicação de jornal, por fofoca que o povo quer fazer, inclusive eles querem fazer, né? Para dizer que nós temos contradição, que a gente não tem linha. Esqueçam, nós temos linha. E o programa que nós vamos apresentar para a sociedade brasileira é resultado dessa plataforma, dessa discussão, mas sobretudo de uma visão que nós temos das mudanças profundas que nós podemos fazer na sociedade. E o Lula tem sido brilhante nisso, brilhante. Ele tem dito algumas coisas que vão dar a diretriz. Por exemplo, não dá mais para a gente governar sem mexer na estrutura tributária brasileira. Nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que tributar lucros e dividendos, nós vamos ter que tributar grandes fortunas, nós vamos ter que mexer no sistema tributário. Então quem quiser caminhar conosco, vai ter que caminhar conosco nessa proposta e vai ter que ajudar no Congresso Nacional a aprovar, que vai ser essa proposta que nós vamos colocar para o povo brasileiro. E se o povo brasileiro aprovar, é essa proposta que nós temos que implementar. Não dá mais também para a gente fazer de conta que a ideologia dominante não se passa pelo sistema de comunicação que nós temos hoje, verticalizado e centralizado, pela força que tem a Rede Globo, que entra todo dia na casa das pessoas mentindo e fazendo campanha contra a gente e contra o povo. Não dá mais. Então a regulação de mídia é fundamental, uma coisa que nós não enfrentamos nos nossos primeiros mandatos e que nós vamos enfrentar agora. Então quem caminhar conosco tem que saber sobre isso. E que nós vamos também regulamentar o sistema financeiro. Entendeu? Então é isso que vai nos dar linha, é isso que vai balizar as alianças que nós temos. A principal aliança que nós vamos ter é com o povo brasileiro, com esse setor que foi para a rua defender Lula, defender Dilma e defender as conquistas. E tenho certeza que a gente vai avançar muito nisso. Então, para encerrar, gente, eu quero desejar a vocês aqui um grande debate, uma grande movimentação, viu, de Assis? Tenho certeza que isso vai ser importante para a gente debater com a população, nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho, nas praças públicas. É isso que a gente precisa. A nossa responsabilidade e o nosso compromisso é com o povo brasileiro. Mais do que um direito nosso a concorrer, disputar a eleição e governar de novo esse país, é um dever para que a gente não deixe perpetrar e continuar os desmandos que tem e que estão fazendo com a sociedade brasileira. Então, companheirada, quero dizer que estou muito feliz de ser presidenta do PT, muito empolgada, e que a nossa militância tem sido aguerrida e muito importante. Viva o PT! É dos trabalhadores! Partido! Partido!